Boa noite. Vamos então iniciar agora a quarta entrevista com o nosso convidado especial do nosso encontro Que Cataguases Nós Queremos. Nossos convidados aqui é Humberto Lanzieri, presidente do CODEC, do Conselho de Desenvolvimento de Cataguases, querido Eduardo Mantovani, presidente da Energisa Minas, e Luiz Paixão, diretor da Faculdade FIC, Unis Cataguases. Bem-vindos e conosco aqui, então, obrigado, candidato, por ter aceitado o nosso convite, por participar. Por favor, queira se apresentar. Agora, sei que você está acompanhado, com o Maurício Rufino e a vice Vera Nilce Aguiar, estão aqui presentes com a gente, sejam bem-vindos também, obrigado por estar participando conosco aqui. Candidato, com você a palavra, por favor, se apresente para o público. César, eu agradeço o convite. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, com pessoas que eu admiro muito, como educadores, como empreendedores, e eu acho que o formato aqui é muito interessante. Desse debate eu não podia perder de forma alguma. Muito obrigado. Você tem 2 minutos e 30 para se apresentar, se apresente. Olha, eu sou Ercio Neto, eu sou formado em Direito e contabilista, formei também em Ciências Contábeis. Eu exerço a profissão de comerciante, sou a 4ª geração de um pequeno comércio, a gente tem comércio em Cataguases e Leopoldina, é o que eu mais gosto de fazer na minha vida, e eu resolvi entrar para a política para tentar mudar um pouco a realidade do meu município, porque atrás do balcão a gente lida com muitos problemas, alguns colegas aqui que são comerciantes sabem disso e vivenciam isso. Então eu pensei que a melhor forma de ajudar e contribuir para esse município era sair um pouco de trás do balcão e tentar mudar a realidade do lado de fora, porque a gente sabe que o fator externo ele também atinge muito as empresas dessa cidade, atinge muito o comércio local, e eu acho que a melhor forma é ir para a luta, tentar lutar por uma cidade melhor, uma cidade sustentável, uma cidade com mais oportunidade, porque, infelizmente, a cidade está estagnada economicamente há tantos anos. Alguns colegas empreendedores, eu chamo até de heróis, de conseguirem desenvolver e crescer, às vezes nessa cidade, com todas as dificuldades de infraestrutura, dificuldades sociais, de saúde, e mesmo assim estão aqui empreendendo, e eu tenho certeza que também é por amor a essa cidade, assim como eu e a minha família optamos por seguir sempre aqui. Então, eu escolhi, fui candidato uma vez a vereador, fui o 4º vereador mais votado, lutei contra a corrupção, peguei diversos contratos superfaturados, funcionário fantasma, e todas essas imoralidades que a gente vê na política e na televisão, elas acontecem aqui debaixo do nosso nariz, no município de Cataguases. Então, eu entrei para lutar e cumprir a função de vereador, que é legislar e fiscalizar de uma forma independente e honesta. E hoje eu estou aqui, buscando agora um mandato de prefeito para corrigir todos esses erros que eu vi durante o meu mandato de vereador, que me deram uma grande experiência e me dão essa segurança para saber que dá para fazer uma cidade diferente, dá para construir uma cidade melhor, e o que eu estou oferecendo aqui é trabalho, dedicação, e honestidade, e principalmente, o prefeito é um articulador social e econômico, e é isso que a gente está aqui, para tentar trazer o melhor para essa cidade, que tem um potencial muito grande. E são pelas pessoas boas e honestas que eu estou aqui representando elas. Obrigado, Ercio. Como nós acertamos no regulamento, nós vamos ter agora uma sessão de 8 perguntas sorteadas, são 8 áreas. Você vai ter até 2 minutos e 30 segundos para responder a cada pergunta que nós vamos sortear. Lembrando que os nossos convidados aqui, na nossa bancada, Humberto, Eduardo, Luiz, vão poder participar desde que você autorize, eles vão pedir a parte, algum esclarecimento, algum aprofundamento, aí você autoriza, uma forma da gente ampliar o debate. Então, vamos lá para a primeira pergunta, pode ser? Pode. Vamos lá, vou sortear aqui o nosso sistema automático. Pergunta número 2, da área Seguridade Social. Existe alguma proposta no seu governo, a começar pela campanha em curso, para promover a igualdade de gênero na cidade? Essa pergunta é muito boa. Já comecei, antes mesmo nessa disputa, ao escolher
a Vera Nilce como minha vice, a gente buscar a maior representatividade das mulheres na política. Então, o nome dela basicamente já mostra a nossa preocupação, né, em buscar mais participação da mulher, que infelizmente é muito pouca na política de Cataguases. E eu acredito que também, né, através do olhar da mulher, né, e ter uma vice-mulher que também com dedicação exclusiva, porque a Vera não vai ser de forma alguma aquele vice figurativo, né, é uma mulher muito trabalhadora e eu tenho certeza que vai contribuir muito para o nosso trabalho, porque o olhar também das mulheres é diferente, né? Às vezes, questão de limpeza urbana, de tantas outras mazelas, né, para a própria política da saúde da mulher, né, a prática esportiva que envolvam mulheres, né, questões culturais, né, na cidade que a gente tem ricas aí, como a economia solidária, as mulheres rurais, tantos trabalhos que são exercidos por mulheres. Então, eu acho que as mulheres vão estar muito bem representadas, né, principalmente por essa composição que a gente buscou fazer. Cataguases, 51% da população, no segundo último censo que eu pesquisei, são mulheres, 49% são homens. Então, nada melhor do que você ter uma chapa com a representação feminina. Você ainda tem tempo e, se alguém quiser explorar a pergunta sobre a questão de gênero na cidade, você ainda tem 59 minutos. Eu gostaria de te perguntar, nós estamos vivendo exatamente nesse momento, recentemente, essa semana, uma violência contra uma criança no Brasil. Queria saber se você tem alguma proposta para enfrentamento da violência contra a mulher, contra as meninas na nossa cidade. Olha, a gente precisa adotar medidas, né, que facilitem, né, esses canais de denúncias, um fortalecimento da própria estrutura da Casa de Maria, que hoje é uma reclamação muito grande que a gente tem no município, dessa falta de estrutura para receber essa mulher, né, seja com psicólogos, né, seja com todos os profissionais que necessitam, né, para esse atendimento dessa mulher, bem como, né, melhorar, como eu falei, o prefeito é um articulador social, né, do município, ele buscar essas preocupações dentro do trabalho da própria Polícia Civil, do próprio trabalho da PM, né, para atender esses casos e a gente tentar, de forma alguma, né, ser muito intolerante com a violência que é praticada contra a mulher. Muito obrigado, candidato. Vamos então para a segunda pergunta, para a segunda área, né? Economia local. Vamos sortear aqui. Agora ficou mais fácil aqui para mim. Pergunta número 3, por favor. As prefeituras nos pequenos e médios municípios são, de modo geral, os grandes compradores locais. Detém um poder de compra que, com a proposição de destinação aos empreendimentos locais, pode gerar uma grande circulação de renda local. De acordo com os dados do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, disponibilizados em parceria com a Sebrae-MG, Cataguases teve, em 2019, um valor total de compras públicos, né, no valor de R$ 38.027.058,88 centavos, sendo destes valor 52,22 pago a pequenos negócios. Dos pequenos envolvidos, apenas 51 são de Cataguases. Como gestor municipal, o que será feito para aumentar a participação dos pequenos negócios locais nas compras públicas municipais? Candidato. Eu vivenciei esse problema na prefeitura por acompanhar diversos processos licitatórios que ocorreram, né, durante a atual gestão. E a gente precisa fazer com que a própria Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é um desafio, né, para quando a gente nomear um secretário, que a gente quer uma pessoa técnica e dar todo o suporte, né, toda a infraestrutura necessária para que ele consiga exercer esse trabalho, essa função na pasta, e ele possa, né, buscar mais empresas, capacitá-las a participar desse processo licitatório, que, infelizmente, foi uma das maiores cobranças que nós tivemos. Eu cheguei a divulgar diversas vezes em redes sociais para que mais empresas participem. E eu acho também que a credibilidade de um gestor que trabalhe com honestidade, com transparência também, vai fazer com que muitos desses pequenos empresários queiram participar, porque há uma cultura, às vezes, em Cataguases, de que são as mesmas empresas que ganham sempre os mesmos processos licitatórios. Então, a gente precisa capacitar as empresas, né, tornar a máquina pública mais transparente
e fazer com que eles participem cada vez mais desse processo licitatório, porque ganha o empresário local e a prefeitura, com o menor preço e de uma forma que a gente consiga, né, cumprir um princípio muito importante, né, da administração pública, que é moralidade, né, impessoalidade, sem destinar de forma alguma qualquer processo licitatório para pessoas que possam ter ligações, né, com agentes políticos. Isso é muito importante. E foi uma coisa que, infelizmente, faltou muito na atual administração. Você me permite, por favor? Por favor, o Luiz Paixão quer fazer uma parte. Ok, candidato? Tudo bem? Candidato, você vê como alternativa, né, para melhorar, por exemplo, a oferta de serviços desses pequenos e médios empreendedores de Cataguases, a possibilidade de implementação de uma área industrial, né, com condomínios, né, direcionados para vocações desses empreendedores, além dessa possibilidade de implementação desse condomínio, né, é óbvio que a gente tem que adquirir um terreno. Você vê a possibilidade de capacitação e qualificação desses empreendedores para melhor gerir esses negócios? Luiz, sua pergunta é excelente. Como o prefeito é um articulador social, ele tem que estar conectado com as demandas das empresas privadas, que vão ditar, né, quais são os profissionais que estão em falta dentro do município, para a gente ir até as instituições, né, importantes instituições que o município tem, para que, né, forneçam esse conhecimento a esses trabalhadores, qualifique essa mão de obra e possa, né, ocupar essas indústrias, essas empresas. A gente colocou no plano nosso de governo a criação de um segundo distrito industrial. A gente já tem até essa área mapeada na região da EMPA para aproveitar essa importante logística e essa obra que o governo do Estado, com grande ajuda aí também da própria Energisa e dos empresários locais, conseguiram efetivar essa obra. Então, a criação desse segundo distrito industrial é o plano mais ousado que a gente tem no nosso plano de governo para que a gente possa desenvolver o município de Cataguases. Obrigado, Ercil. Vamos então para a área 3, saúde. Eu vou sortear aqui de 1 a 4. Vamos lá. Área 3, pergunta 3. Com o advento da pandemia e possíveis crises de saúde pública no futuro, quais seriam suas estratégias no setor de saúde, saneamento básico e tecnologias de controle e vigilância para a cidade a partir de 2021? Olha, primeiro ponto, claro, é seguir todas as determinações da Organização Mundial de Saúde, com responsabilidade e buscando sempre um equilíbrio, para que o comércio local, para que as empresas, né, possam ter todos os cuidados possíveis, né, para a gente não ter um agravamento do contágio do Covid e a gente possa, nos períodos que houver uma alta dessa contaminação, buscar medidas alternativas e não medidas totalmente drásticas que possam acarretar em mais prejuízos também, não só para a saúde, mas também para a economia local, que já vive um período muito difícil. Então, talvez, né, ao invés de abrir os comércios, a gente fazer aquela venda de porta em porta, fortalecer o delivery, né, ir regredindo em algumas medidas, mas evitando sempre aquela medida drástica de fechamento, né, sem que os índices, né, estejam apresentando alguma alerta, alguma dificuldade, porque a economia local precisa também de uma sobrevida que é muito importante. Agora, é sempre buscando, né, estar com esse equilíbrio, né, da questão do contágio e na questão da economia local, porque esse equilíbrio também é muito importante para o município de Cataguases. Permite. Você tem algum plano que possa abranger também a aplicação de tecnologias, né, de aplicativos, para fazer, né, monitoramento, diagnósticos, planos, e orientar a população? Você tem alguma coisa nesse sentido pensado? Esse ponto é muito interessante. Às vezes, até na criação de um próprio aplicativo, que hoje não é uma questão cara, para que a própria população de Cataguases possa acompanhar em tempo real esses índices de contaminação e a gente consiga intercalar isso com o próprio sistema que a saúde do município já utiliza. Só que é um sistema que abrange assim, um leque grande de opções e que ainda é muito pouco explorado. Eu pude acompanhar isso, inclusive com um projeto de lei que nós aprovamos, né, a respeito de filas de cirurgia, de exames que fossem disponibilizados à população e não são.
Então, isso também entra no nosso trabalho de tornar mais transparente a máquina pública e disponibilizar esses dados todos da saúde do município, não só para a questão do Covid, mas também para outras áreas, para que a população possa ser também um fiscalizador dessas filas, para que não haja apadrinhamento político, indicações de cirurgia e exames, que é um fator que, infelizmente, acontece muito também em Cataguases. Completando, a informação é necessária para a política, né, para qualquer decisão. Esse sistema, como que você imagina ele possa gerar as decisões dentro do seu governo? Como que você imagina esse tipo de sistema de informação? Eu fui em 2017 a Brasília e fui convidado até pelo deputado Renzo Braz, de Muriaé, para conhecer o trabalho da parte de informatização do Ministério da Saúde. Então, a gente entrou, né, dentro do Ministério da Saúde e alguns projetos pilotos, né, estavam sendo feitos, realizados, que disponibilizam todos os dados, né, de saúde de cada cidadão. É como se cada cidadão tivesse o seu cadastro, né, ali do SUS e acompanhasse todos esses dados, né, e, ao mesmo tempo, disponibilizar dados dentro desse aplicativo para que o cidadão possa consultar os níveis de saúde em outros municípios, porque é uma forma do próprio cidadão também criticar, né, a saúde do seu município, que às vezes não avança, né, que tem sérias dificuldades. Eu vou ter que interromper, obrigado, o seu tempo esgotou, mas eu respeitei a sua conclusão. Tá? Mas vamos tentar acompanhar o barulhinho ali do sinal. Obrigado. Vamos então para a próxima área, educação e cultura. Vou sortear aqui a pergunta. Vamos lá, número 1. Pergunta 1. Qual a sua proposta na questão da educação? Qual a sua proposta, candidato, caso seja eleito, de protocolo para a abertura das escolas a partir de 2021? O que contará no seu plano do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista de capacitação dos professores, de prevenção dos espaços das escolas e dos equipamentos e tecnologias? Olha, as escolas municipais precisam de um fortalecimento muito grande, seja na sua infraestrutura, alguns equipamentos que já são disponibilizados aos alunos estão parados, né? Computadores em diversas escolas estão totalmente parados, não são utilizados pelos próprios alunos. A gente colocou também uma questão muito importante para motivar e capacitar esses professores, oferecer cursos, né, de capacitação que há muitos anos também não são oferecidos aos profissionais da educação, e também rever o plano de carreira. Rever o plano de carreira sempre pensando, né, em avanços que sejam importantes e que motivem também a classe, né, a trazer um bom resultado para o município de Cataguases. Investir também para acabar com turmas multisseriadas, diminuir o máximo isso em escolas, principalmente de distritos, e a gente pensar, né, em todas as medidas protetivas, logo no início do ano letivo, em 2021, para que as crianças, né, os professores tenham segurança dentro da sala de aula com relação a toda essa questão ainda da pandemia, que é muito importante. A gente torce muito, claro, para que a vacina seja disponibilizada o quanto antes à população, para que não atrapalhe mais uma vez o ano letivo das crianças. Agora, se por um acaso a gente ainda não conseguir essa vacina, a gente vai pensar nessa questão de uma plataforma que não está sendo utilizada e que muitas escolas particulares vêm utilizando plataformas específicas para esses cursos, né, online, que facilita muito para o professor municipal, que está enfrentando uma tarefa muito difícil, né, de ter que dar aula para os seus alunos aí, através de vídeos via WhatsApp, e não ter uma plataforma de trabalho que facilite, né, essa comunicação, as respostas dos pais aos deveres de casa, né. Então, isso é uma reclamação que a gente está tendo muito grande, né, uma falta até de uma simples apostila a esses alunos. E você vê que existem recursos financeiros para isso? Olha, existem até plataformas gratuitas que algumas escolas utilizam, sabe, para disponibilizar os alunos. O que falta é uma gestão que seja técnica, e para isso também, mais uma vez eu reafirmo, que a gente não tem escolha de secretário de educação, a gente não combina cargo com partido nenhum, sabe? A gente quer escolher uma pessoa que realmente seja técnica nessa questão e consiga exercer esse trabalho de uma forma eficiente, e una também a classe da educação do município, porque é um outro fator importante. Obrigado, candidato. Vamos então para a próxima área, área 5.
Desculpe. Área de mobilidade urbana. Eu vou sortear aqui a pergunta. Pergunta 3 da área 5, mobilidade urbana. A mobilidade urbana é um dos maiores desafios urbanos do mundo contemporâneo. Ele afeta diretamente a qualidade de vida da população, especialmente nos bairros mais distantes do centro. Na sua gestão, candidato, caso seja eleito, qual será o papel do transporte público, dos transportes alternativos na mobilidade do cidadão cataguasense? Olha, o primeiro ponto, para a gente falar em transporte no município de Cataguá, a gente tem que falar num plano de mobilidade urbana. Sem um estudo completo, né, do trânsito da cidade, do transporte na cidade, é impossível a gente falar num transporte urbano de qualidade. E a gente tem que incentivar cada vez mais os tipos de transporte que atendam melhor o cidadão, o usuário. É o usuário que é o principal fator, né, de trabalho nosso nessa questão do transporte. E, claro, fazer a licitação do transporte coletivo, incentivar para que novos mecanismos de transporte sejam mais utilizados pela população, a exemplo de questões de ciclovia, que ainda é muito pouco utilizado no município de Cataguases, e também outros tipos de transporte. A gente já está vendo aí os aplicativos chegando também na cidade de Cataguases, posteriormente a gente pode ter outros tipos de transporte, como vans, né, e sempre pensando no modo mais barato e eficiente para o usuário. O Eduardo quer fazer uma parte, pode ser? Pode. Dentro desse plano de mobilidade urbana, a gente sabe que todo e qualquer plano de mobilidade urbana, ele exige uma infraestrutura adequada para isso. Como é que você imagina captar recursos para implantar um projeto dessa monta no município de Cataguases? A gente colocou no nosso plano de governo a criação de um setor de captação de recursos. A gente precisa explorar isso mais. Uma das perguntas que eu fiz há pouco tempo para um município que cresceu muito, vizinho nosso, Muriaé, perguntei ao seu Zé Braz há 3 semanas atrás, e ele falou comigo assim: Ercil, você tem que investir no setor de capacitação, no setor de captação de recursos para conseguir desenvolver a sua cidade. Muriaé cresceu porque soube aproveitar grandes projetos. E eu fiz essa pergunta para ele, perguntando se o segredo era ter deputados e senadores. Ele falou: não. É você ter um setor de captação de recursos para você ficar atento, porque saem muitos recursos de diversos ministérios do governo federal e governo estadual que o seu município e a maioria dos municípios do Brasil não aproveitam. Esse recurso fica parado dentro desses ministérios e não são utilizados. Então, é uma forma muito importante para a gente conseguir melhorar essa questão de captação de recursos no município de Cataguases. E, claro, parcerias público-privadas, né, buscar todos os meios possíveis e, claro, uma economia, uma redução de despesas do próprio município de Cataguases, reduzindo cargos comissionados e todas as medidas de despesa que a gente consiga implementar para obter, né, esse recurso financeiro para bancar também esse próprio plano de mobilidade urbana. Posso? Temos 9 segundos. Tá. Então pode deixar. Vamos deixar? Então, ok, senão vai prejudicar o próprio candidato. Vamos lá, então, para a próxima área, meio ambiente. Vou sortear aqui a pergunta, Ercil, para você. Dá uma sacudida aqui. Pergunta 2, área meio ambiente, área 6. Segundo a Lei 12.651 de 2012, o novo Código Florestal Brasileiro estabelece o artigo 4º da lei, onde considera-se áreas de preservação permanente as florestas e demais formas de vegetação natural situadas nas faixas marginais de qualquer curso d'água natural, perene ou intermitente, sendo necessária a sua preservação em largura mínima de 30 metros para cursos d'água de menos de 10 metros de largura, a 50 metros para cursos d'água que tenham de 10 a 50 metros de largura. Considerando as enchentes em Cataguases como um dos principais males que assolam nossa cidade, como você pretende, caso seja eleito, candidato, atuar sobre essa questão, tendo na realidade da cidade trechos de rios estrangulados pelo crescimento urbano e poucas pontes para cruzar o rio? Essa pergunta eu tenho que começar ela falando do plano diretor. É impossível também a gente pensar num crescimento sustentável, um crescimento organizado de Cataguases sem a atualização do nosso plano diretor. A gente precisa incentivar cada vez mais o crescimento em algumas regiões
em Cataguases que tem esse potencial. A gente falou agora há pouco tempo da questão da EMPA, é uma região que pode crescer muito, sentido Justino, Taquara Preta, em direção a Lajinha, Aracati, ou em direção a Ponte Sabiá. A gente precisa incentivar o crescimento para essas margens, né, da cidade, São Diniz, né, o próprio bairro Bom Sucesso, a gente buscar o quê? Uma forma de crescimento organizado. E, para isso, a gente precisa atualizar o plano diretor do município, atualizar os seus desdobramentos, né, o Código de Possúrios, o Código de Zoneamento Urbano é o que vai definir e é onde eu quero chegar com relação a essa resposta. A gente precisa dar um norte de crescimento. Cataguases é como se fosse um navio à deriva, não sabe para onde vai, não sabe para onde vai crescer. Então, a gente precisa organizar esse crescimento da cidade. E aí, a gente vai fazer ele respeitando justamente todas as leis ambientais, tentando trazer o menor impacto ambiental possível para o município de Cataguases e destinando a ele um crescimento organizado. Essa é uma parte. Historicamente, a cidade, o leito do rio foi ocupado por com autorização de gestões anteriores. Você vê alguma solução para a gente recuperar o leito, as margens do nosso rio, que já foi tão belamente ocupado, inclusive como espaço público de entretenimento da cidade? A gente já tem, né, todas essas obras que estão consolidadas, né, e a melhor forma que a gente pode ter para oferecer, seja para uma indústria que está na beira do rio, né, que está beirando o rio ou que está ocupando aquele espaço, é a gente criar, principalmente, esse crescimento para essas regiões. Como o próprio segundo distrito industrial, se a gente incentivar cada vez mais para que as indústrias vão para esse local, que seja um local adequado, né, que respeite as leis ambientais, talvez a gente consiga diminuir um pouco esse prejuízo do município. E principalmente... Tem áreas de risco também, moradores, né? Exatamente. E principalmente isso, organizar, porque muitas casas, e um grande problema que a gente está enfrentando hoje também, questão de encostas, tantos casas que estão correndo risco, tem que fazer esse muro de contenção, porque são construídas sem um trabalho, sem um acompanhamento do próprio município, né? Sem um trabalho de própria fiscalização e orientação para esses moradores. Isso é muito importante. Então, para isso, a gente tem que o quê? Organizar esse crescimento da cidade, planejar ela melhor, para que ela cresça para regiões que não tragam grandes prejuízos. E, principalmente, a gente diminuir, né, com o próprio plano diretor, essa especulação imobiliária em algumas regiões que vão cada vez mais trazer danos para o município. Obrigado, candidato. Vamos, então, para a 7ª área. Pergunta sobre a área de segurança pública. Área 7, pergunta 4. É comum pensarmos a segurança pública apenas em seu último momento, onde se realiza a vigilância e repressão dos sujeitos e da criminalidade. No entanto, esse conceito é amplo e pode englobar ações de prevenção, sendo trabalhado desde a educação e a conscientização até estratégias de atuação positiva dos agentes de segurança no município. Candidato, de que forma você reconhece os desafios que a segurança pública coloca para a cidade? Que ações podem ser empreendidas para que a segurança se dê de forma ampla para todos os cidadãos? É muito importante a gente falar que quando o Estado tem que entrar com poder de polícia, é porque ele falhou, né? Ele falhou nessa questão da educação, da base das famílias. Então, a gente quer o quê? Trabalhar principalmente no fortalecimento das escolas. Hoje o município tem 3 escolas apenas com ensino integral. A gente tentar implementar isso em mais escolas para tirar esses jovens das ruas, né, e para que eles fiquem o maior tempo possível dentro das escolas, seja com oficinas, né, com esse aprendizado. Fortalecer também um trabalho muito legal que é a Guarda Mirim, né, a gente chama de adolescente cidadão, a forma correta, né, de dizer que é um projeto que vem perdendo muita força e precisa ser reerguido e buscar parcerias com as empresas do município, para que esses jovens tenham uma oportunidade de trabalho, de crescimento, e muitos deles acabam entrando para essas próprias empresas que contratam esses adolescentes cidadãos. Um outro ponto também, que eu ia falar sobre a questão da segurança, seria com relação ao incentivo ao esporte, à cultura também no município de Cataguases. A gente quer criar uma lei municipal de incentivo a vários projetos que já existem dentro de Cataguases e a gente fortalecer eles com recursos. Seria assim, uma espécie de uma lei própria municipal de financiamento para esses projetos. Porque enquanto esses projetos estão acontecendo, a gente está tirando o tempo, né, livre que a criança ou adolescente fica e muitas das vezes vai para o tráfico de drogas.
Um outro ponto também muito importante, porque são vários projetos para a gente atacar essa questão da segurança pública e chegar lá na vida daquela família antes que a droga chegue. E é o quê? Ocupar todas as áreas de lazer de Cataguases, ampliando mais essa questão do comércio ambulante, de lanche, né, de pipoca, de hambúrguer, nesses espaços públicos, porque é a gente ocupando, é o Estado ocupando o espaço público e gerando renda, emprego, que a gente vai conseguir o quê? Tirar, muitas das vezes, o tráfico de drogas daqueles espaços. A gente quer o quê? Ocupar os espaços que são públicos e são das famílias. A gente precisa, né, oferecer também esse retorno, né, de renda e emprego a essas famílias, principalmente nesse período de pós-pandemia, com índice de desemprego altíssimo. Ercílio, tem uma rápida intervenção do Luiz Paixão. Pode ser? Candidato, é o seguinte, a gente não pode deixar de mencionar duas instituições importantes quando a gente fala de segurança pública. Guarda Municipal e Corpo de Bombeiros. O seu plano de governo tem proposta? Olha, eu vou ser Guarda Municipal e Corpo de Bombeiros. Rapidamente, você tem 14 segundos. Vou ser muito franco nisso, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros é importantíssimo para o município de Cataguases. A gente vai lutar todas as ferramentas que a gente tiver para conseguir trazer esse batalhão do Corpo de Bombeiro para Cataguases. É muito importante. Agora, a Guarda Municipal, eu prefiro ser franco com vocês, que não é uma prioridade atual para o nosso governo, devido à dificuldade orçamentária do município que eu conheço. Se a gente conseguir atender todas as prioridades, aí sim a gente vai pensar na Guarda Municipal. Obrigado. Obrigado, candidato, pela resposta rápida. Vamos então para a última área, área 8, gestão municipal. Sortear aqui. Pergunta 2, área 8. Caso eleito, candidato, como você pretende elaborar um planejamento estratégico para a cidade? Com qual a sua visão de futuro e quais seriam essas diretrizes? Essa pergunta é muito boa. Eu já fui falando um pouco dela em algumas respostas e primeiramente, atualizando o plano diretor da cidade e os seus desdobramentos. Código de obras, código de posturas, código de zoneamento urbano, né, plano de mobilidade urbana. A gente precisa planejar melhor a cidade e contar com a parceria, principalmente, da população, porque a gente está falando num plano diretor participativo e não um plano diretor que o prefeito quer implementar na sua visão de cidade. Quanto mais participativo for, unindo o próprio Conselho de Desenvolvimento Econômico e todos os demais conselhos que possam contribuir nesse trabalho, melhor vai ser esse desenvolvimento. Então, o que a gente quer é fortalecer uma Cataguases para todos. E a gente precisa pensar muito nessa questão estratégica da cidade. Então, hoje, eu não consigo enxergar um trabalho numa prefeitura sem planejamento. E, para mim, esse planejamento é importantíssimo. Você ainda tem 1h27, alguém quer intervir? Eduardo, acho que vai fazer uma intervenção. Eu queria ouvir sobre a questão da tratamento de água e saneamento dentro dessa estratégia. A gente vai criar uma força-tarefa jurídica contra a Copasa, no município de Cataguases, para que a empresa cumpra, né, esse contrato. Vamos aplicar multas severas por todas as irregularidades, buracos, né, desvios nas pavimentações que são ocorridos pela Copasa. Nossa tolerância vai ser zero com uma empresa que presta um serviço muito ruim à população de Cataguases. E a nossa intenção também é caminhar para um novo, né, no caso, um processo licitatório, porque infelizmente não houve um processo licitatório no passado. E a gente seguiu o exemplo de cidades que conseguiram, né, vencer esse obstáculo, seja com a Copasa prestando um serviço de acordo com o que foi contratado, né, ou a empresa deixar, né, o contrato para que uma outra empresa possa assumir e desenvolver em Cataguases. Luiz, quer também intervir? Só mais um minutinho. Quando a gente fala de planejamento estratégico, a gente tem que pensar, olhar para dentro também. Você pensa em alguma reestruturação administrativa na Prefeitura de Cataguases para fazer isso? Luiz, muito obrigado pela sua pergunta, porque eu ia deixar escapar. E a gente quer criar realmente um plano de carreira em diversos setores da Prefeitura, fazer uma espécie de um organograma da Prefeitura, da administração pública, para que os futuros gestores não possam fazer aqueles remanejamentos, aqueles monte de apadrinhamento que a gente vê, né, e, ao mesmo tempo, a gente trazer uma segurança maior para o servidor efetivo. E a gente precisa muito valorizar esses servidores efetivos. A gente vê muito servidor com competência que está desmotivado.
Então, a gente tem que pensar que é para entrar na máquina pública trabalhando com as ferramentas que você tem, principalmente elas. Obrigado, candidato. Vamos, então, à pergunta especial, que é única para todos os candidatos, não tem sorteio, a pergunta sobre o CODEC. A Lei 4.453, 2017, institui o Conselho de Desenvolvimento de Cataguases, o CODEC, com caráter deliberativo, normativo, consultivo, para formular, supervisionar e propor a execução das políticas de desenvolvimento humano, econômico e sustentável. Entre diversas atribuições, candidato, para tal, deve ser criado um Fundo Municipal de Desenvolvimento. Como você avalia essa experiência recente no município de relação entre gestão pública municipal e sociedade, do qual nós fazemos parte? Quais os caminhos para uma gestão participativa em sua gestão e com quais recursos? Eu sou totalmente a favor da criação de um Fundo Municipal de Desenvolvimento. A gente tem que separar todos os conselhos que existem no município de Cataguases e, com relação aos conselhos de desenvolvimento, né, econômico, ele precisa ser fortalecido. A gente precisa dar uma estrutura maior para que ele possa trabalhar e realmente participar da gestão do município. Eu falo muito isso, né? Quanto mais a gente compartilha essas ideias, o meu mandato de vereador foi um mandato que, se eu errei pouco, foi graças a esse compartilhamento de ideias, né? A esse fortalecimento para que o meu trabalho como vereador fosse um trabalho eficiente, né? E desse um retorno a todas aquelas pessoas que confiaram, né, em meu nome para representá-los. Então, quanto mais a gente tiver a participação dessas pessoas que geram emprego no município de Cataguases, maior vai ser o retorno lá na frente, e eu tenho certeza que vai ser um crescimento mais organizado, né, e não vai ser opinião de uma pessoa apenas que vai prevalecer. Quanto mais a gente compartilhar isso, a gente vai conseguir alcançar um objetivo maior. Você imagina, dentro da perspectiva de recursos, não só captar, como você já colocou a questão da captação de recursos, é estratégico, mas como localizar recursos no próprio município para esse fundo? Você tem ideia? Tem. A gente precisa fazer um georreferenciamento. A gente precisa atualizar, né, toda a questão tributária do próprio município. Hoje a gente tem diversas pessoas que às vezes construíram já um prédio e pagam IPTU como se fosse um terreno ainda. Então a gente precisa regulamentar essa questão do georreferenciamento. Se a arrecadação triplicar, subir de uma forma exorbitante, a gente pode pensar até na própria redução do imposto, porque o georreferenciamento ele vai principalmente atingir aquelas pessoas que evoluíram o seu patrimônio nos últimos anos no município de Cataguases. E assim, a gente pode pensar que ele é uma medida de redução de desigualdade. Quem evoluiu mais o seu patrimônio tem uma condição de contribuir mais para o município de Cataguases no pagamento de impostos. Então, para mim, eu não vejo uma forma mais eficaz e sem falar em aumento direto de impostos, que eu sou totalmente contra. Eu acho que a gente tem que entrar lá para reduzir as despesas do município. Esse é o principal foco nosso. Ok, obrigado pela resposta, pela participação. Agora, candidato, eu acho que é a sua oportunidade de fazer suas considerações finais. Nós já vamos para terminar o nosso bloco de entrevistas. Por favor, você tem 2 minutos e 30 segundos para fazer as suas considerações finais, a sua participação aqui conosco. Seja à vontade. Gente, eu agradeço essa oportunidade de estar aqui com vocês, dizer que eu não vou fazer nada sozinho, eu preciso muito da união, tanto da classe empresarial, dos trabalhadores, dos moradores de bairros, dos distritos. Nosso plano de governo é um plano de governo muito pé no chão, gostaria que todos analisassem com carinho. Eu, durante o mandato de vereador, eu tenho ciência do que dá para fazer e o que não dá para fazer na gestão. Então, eu me preocupei em fazer esse plano de governo para que a gente possa cumprir todas as propostas. E o que a gente conseguir além desse plano de governo vai ser maravilhoso. E eu preciso muito dessa união. Quanto mais participativo for o nosso governo, maior vai ser o nosso êxito e maior vai ser essa vitória, sabe? Porque eu não penso em me perpetuar, acho que o município precisa de novas lideranças políticas, clama por isso, e eu quero incentivar cada vez mais para que novas lideranças políticas surjam no município de Cataguases, para que a gente possa cada vez mais renovar as energias, renovar as ideias e caminhar para uma cidade melhor. Amanhã eu quero voltar, depois de um mandato de prefeito, para o meu comércio e ficar tranquilo sabendo que a minha cidade está sendo bem conduzida por outras lideranças e está caminhando para um progresso que essa cidade merece
Essa cidade tem um potencial muito grande. E é aqui que eu escolhi para viver o resto da minha vida, de construir a minha família. E eu estou aqui em volta de pessoas que amam essa cidade, que eu tenho certeza que estão aqui porque gostam da cidade, investem cada vez mais aqui. A gente precisa desenvolver. A minha maior preocupação é justamente essa falta, né, de oportunidade com que muitos amigos meus e muitos jovens dessa cidade têm que sair, né, porque não conseguiram em Cataguases um espaço, seja um espaço de trabalho. Então eu valorizo muito essa oportunidade que a minha família me deu, né, pelo negócio que a gente tem aqui, pelo meu comércio aqui, mas infelizmente não é a realidade da maioria dos cataguasenses, que enfrentam sérias dificuldades, seja no seu dia a dia, né, com a saúde precária, com a educação que vem perdendo cada vez mais espaço, né, vem enfraquecendo, e principalmente com uma infraestrutura precária, uma falta de oportunidade de emprego muito grande. Cataguases tem potencial e a gente tem que desenvolver essa cidade, aproveitar toda essa riqueza que a gente tem, né, cultural, artística, econômica, para crescer. Muito obrigado, candidato. Então, nesse momento, a gente termina nosso 4º bloco de entrevistas, né, agradecendo a participação dos colegas Humberto, Eduardo Mantovani, Luiz Paixão, ao candidato, agradecendo a presença de todos. Então, encerramos aqui o nosso 4º bloco de entrevistas. Obrigado.